Oi pessoal, tudo bem? 11º dia, gente, 11º dia, estamos quase terminando a segunda semana dos nossos 21 dias do nosso desafio Pensamento Próspero. Esses 21 dias que a gente está se propondo a ficar atentos, a ficar no presente, a ficar no aqui e agora, sermos os observadores conscientes da nossa mente, dos nossos pensamentos, para assim ordenar os pensamentos, deixar entrar pensamento próspero e mostrar a porta de saída para o pensamento negativo. Assim, a gente vai poder então criar sentimentos positivos, alegres e criar uma realidade, a realidade que a gente está buscando vivenciar. Para isso, a gente está usando aqui o livro da Catherine Ponder, que é ela que é uma pastora norte-americana de uma igreja que acredita que a prosperidade seja um dever da pessoa que deseja ser um bom cristão. Meio paradoxal, não? Uma pastora, uma igreja que prega isso, e é por isso que eu acho tão interessante esse livro, que de acordo com ela, transformou para muito melhor a vida de muitas pessoas depois que elas se livraram da crença de que Deus quer que sejamos pobres. Então ela diz que há que sempre estar lendo esse livro com estando nesse modo aberto para toda a prosperidade, porque segundo ela há pó de ouro no ar. E para mim, por meio do pensamento próspero, decidido e deliberado, eu agora assimilo esse pó de ouro. E nesse exato momento, começo a experimentar os resultados dourados. Experimentando os resultados dourados, visualizando o pó de ouro caindo sobre nós. Até porque nesse trecho que a gente está lendo aqui, ela está falando do poder da visualização. Vocês lembram, né, do vídeo passado? Então, o próximo aqui item é: Napoleão usava a imaginação. Antes que você possa menosprezar esse exemplo, o de um homem fazendo a imaginação dele trabalhar por ele, deixe-me garantir que uma das figuras mais poderosas da história usou a ideia da roda da fortuna para ganhar muitas batalhas e conquistar a fama mundial. Napoleão mantinha um mapa enorme à frente dele, com bandeiras coloridas, indicando os vários movimentos que os exércitos dele iriam fazer, meses antes que eles ocorressem. Ele chegou também a usar a técnica de tomar nota sobre os planos dele, colocando as ideias e desejos no papel a fim de deixá-los mais claros e de permitir que já começassem a agir no plano mental. Certa vez, segundo historiadores, Napoleão ditou detalhadamente a ordem e o tamanho das marchas, os locais onde os exércitos iam se encontrar, o ataque, o movimento do inimigo e até os erros que ele esperava que os adversários cometessem. 2 meses antes de tudo isso acontecer, a uma distância de 1000 quilômetros. Mas Napoleão encontrou o Waterloo porque usou de modo destrutivo estas técnicas, tão poderosas para o bem quando usadas de maneira positiva. E aí, então, ela fala de Napoleão Bonaparte, todo mundo conhece a história. Então, ele quando usava as técnicas de forma positiva, ele tinha resultados positivos, mas aí ele usou essas técnicas tão poderosas de um modo destrutivo, e aí o resultado foi o resultado que ele talvez não fosse exatamente o que ele estivesse buscando. Isso virará maré a seu favor. Portanto, se você quiser muito algo que parece fora do seu alcance, faça uma roda da fortuna. Esse é um método bastante poderoso, porque pode virar a corrente dos seus pensamentos e expectativas de eu não posso ter para eu posso ter, do desespero para a esperança, do desânimo para a coragem, do fracasso para o sucesso. Se você não quer fazer uma roda da fortuna para todas as áreas da sua vida, faça-a pelo menos para o seu principal desejo, para a maior coisa que você gostaria de viver na sua vida, algo que até então lhe tenha escapado.
Uma amiga minha faz o que ela chama de rodinhas da fortuna. Olha aí, ela tá facilitando cada vez mais para a gente, né? Para o período de um mês. Nelas, ela coloca imagens e frases relativas ao que ela precisa para aquele curto período de tempo. Ela diz que ao esperar resultados imediatos, a mente dela parece ir atrás e trabalhar muito mais rápido para produzi-los, ao passo que se ela faz rodas da fortuna para períodos muito longos, de algum modo a imaginação dela não fica estimulada a fazer algo a respeito. Aí eu acredito que eu vou fazer dessa forma, porque é como eu falei para vocês da técnica 33 vezes 3, que eu faço 3 vezes 33, porque eu acredito que para mim seja mais fácil escrever apenas 3 vezes por dia durante 33 dias. Então eu acredito que fazer as rodinhas da fortuna para cada mês, acredito que possa ser mais eficiente para mim. Eu vou buscar fazer dessa forma. Faça um caderno com seus desejos. Se você não tiver tempo para fazer uma grande roda da fortuna para ajudá-lo a mudar suas imagens mentais, talvez você prefira fazer como uma professora primária que eu conheço. Ela fez um caderno semelhante ao que carregava com ela o tempo todo no trabalho. Esse caderno, porém, continha imagens recortadas de páginas de revistas do bem que ela desejava, junto a frases atraentes que ela também reuniu e colou sobre elas. Quando tinha um tempinho livre no dia, ela passava os olhos no caderno de desejos, o que mantinha a imaginação dela inspirada, na expectativa e trabalhando pelo bem maior. Ninguém perto dela sabia o que ela estava fazendo e, desse modo simples, ela conseguia evitar ficar deprimida, desanimada ou em dúvida. Então, essa é aquela forma de estar voltando, de estar como despertador que foi o que eu sugeri a fazer no início, mas eu acredito que aí possa ser isso também, fazendo um caderno daquilo que a gente quer alcançar e de vez em quando tá olhando ali aquelas imagens, e isso estimula que o nosso mental volte, fique ali no presente, fique feliz, fique excitado para quando é que isso vai poder acontecer e trabalho para a gente, né? Mas tudo isso há que se fazer estando no presente, porque se a gente tiver perdido no passado ou temendo o futuro, aí nada disso a gente consegue colocar em prática, né? Então sempre estar no presente e no modo alegria. Imagine detalhadamente. Uma dona de casa, habituada a usar o poder mental da imaginação com resultados espantosos, costumava me dizer que teve de trabalhar um longo tempo para fazer a mente dela imaginar detalhadamente o resultado desejado. Ela disse que quando conseguia imaginar o resultado completo e detalhado, ela podia então descartar o assunto na mente dela, sabendo que ele logo se manifestaria. Essa mulher descobriu que valia a pena o tempo e o esforço de imaginar todos os dias tantos desejos. Com o tempo, a imaginação dela se tornou capaz de criar a imagem completa e em detalhes. Na verdade, ela disse que, em geral, não precisava tomar nenhuma ou quase nenhuma atitude física para gerar o resultado. Imaginando, ela já havia feito quase tudo o que era necessário para conquistar seus desejos, sendo então o resultado facilmente atingido. Estou convencida cada vez mais de que a lei da imaginação é uma das mais fascinantes e poderosas. Quanto mais você a desenvolve, mais parece que o mundo inteiro se junta a você de maneira amistosa para, alegremente, assegurar que seus desejos sejam realizados. Não é? Eu acredito que seja mais ou menos isso, já que já está tudo manifestado no mundo mental. Quando a gente imagina, a gente está como que fazendo uma ponte para que tudo isso se materialize, se atualize na nossa realidade física, né? E aí ela está dizendo que ela quase que não teve que fazer nada fisicamente, ou seja, esse é o trabalho. Eu acredito que para nós que somos tão táteis, que para nós para a gente que não consegue imaginar, como o professor Érico Couto explica, que tudo é onda e partícula, que
que tudo é onda e partícula, que é tudo energia vibrando mais ou menos, fica difícil para a gente imaginar, mas então nesse caso quando a gente consegue fazer isso, é um trabalho. E aí é por isso que como ela está dizendo aqui, quando a gente faz isso, parece que o mundo inteiro se junta de maneira amistosa para alegremente assegurar que os nossos desejos sejam realizados. Você está imaginando o tempo todo. Certa ocasião, uma mulher um tanto quanto cheia de si, muito indignada depois de uma palestra que eu dei sobre a imaginação, disse: "Eu não acredito em fazer imagens mentais, isso não é nada mais do que a força da mente." Tentei explicar que ela estava criando imagens mentais constantemente, quer estivesse ciente disso ou não, porque a mente pensa através dessas imagens. É a ação natural do pensamento. Mas ela, indignada, apenas saiu. Mais tarde, comecei a receber relatos das dificuldades financeiras pelas quais ela estava passando. Finalmente, quando ela falou com um conselheiro da igreja sobre as adversidades, ele disse: "Você continuará a ter problemas financeiros até que mude suas imagens mentais. Você está pensando, falando e imaginando a alimentação financeira e colhendo os frutos dessa atitude. Mude suas imagens. Pense, fale e imagine a abundância. Assim você a terá." Então, aquela coisa de estar, principalmente nesses 21 dias, tomando muito cuidado com aquilo que a gente está pensando, mas também falando. E agora vendo e imaginando. Porque, como ela disse, a gente está imaginando o tempo todo, né? Dessa vez a mulher estava desesperada e assim começou a imaginar resultados prósperos. Em pouco tempo ela começou a experimentá-los. No devido tempo a atitude dela mudou completamente e ela se tornou uma pessoa bela, harmoniosa e próspera, a quem todos amavam. Ao passo que antes ela era evitada por todos, de todas as maneiras, por causa da constante recitação da ladainha das angústias financeiras. Eu concordo com essa senhora em um ponto. Nós podemos usar a lei da imaginação como uma força mental, tentando forçar para nós um bem que pertence a outra pessoa. Se imaginamos como nosso algo que pertence a outros, estamos arrumando problemas para nós mesmos. Nunca precisamos imaginar o bem de outra pessoa sendo tomado dela e vindo para nós. O que pertence ao outro não é nosso por direito divino. Se assim fosse, esse bem nos teria sido dado em primeiro lugar. E como esse objeto de desejo não é nosso por direito divino, não nos fará nenhum bem se o tivermos. Olha que interessante ela está dando esse alerta, né? Porque se a gente decidir que a gente vai imaginar a casa do vizinho como sendo nossa, então isso não é, a casa é dele, não é nossa. Há casas para todo mundo, há luz do sol para todos, como que diz, há espaço para todos no sol. Então é legal ela trazer isso, porque é aquela coisa de estarmos imaginando para o bem. Se a gente estiver imaginando que uma coisa do outro, o marido da outra, a mulher do outro, a casa do outro, a família do outro, o emprego do outro, qualquer coisa do outro, é aquilo que a gente quer pra gente, eu acredito que é como quando se a gente estivesse assim em um banquete onde há todo tipo de comida, todas as iguarias, e ao invés da gente chegar, pegar um prato vazio e se servir, a gente vai ficar tentando sentar ali do lado de uma pessoa que já se serviu e ficar furtando do prato dela. Ou seja, nós estamos nos privando de ter aquela grandiosidade que é para nós por direito divino, quando a gente está buscando ter aquilo que é do outro, já que a gente pensa, esse poder é tão poderoso assim, esse poder é tão poderoso, legal, essa técnica é tão poderosa assim, que eu vou então buscar tudo que é do outro para mim. Não caia nessa armadilha para você mesmo, porque não esquece nunca que o universo é guiado por leis que são exatamente iguais para todos.
Como imaginar altruisticamente? Você não precisa cobiçar as bênçãos de outra pessoa, porque tais bênçãos não o iriam satisfazer, mesmo que você as tivesse. O que pertence aos outros nunca se encaixa em nossas necessidades. Em vez disso, quando você vir algo que outra pessoa tem e que você deseja, não deve cobiçá-lo mentalmente, nem imaginá-lo vindo à força para você. Você precisa perceber que o bem que aquela pessoa tem, este que exerce fascínio sobre você, é apenas uma indicação de que um bem semelhante está a caminho para você. Você também pode ter aquilo. Para ajudar isso a acontecer, declare a si mesmo: eu também estou em contato com a fonte dessa prosperidade e o equivalente divino dela está vindo agora para mim. Eu o aceito com gratidão. Bênçãos semelhantes indicadas por Deus aparecem agora em meu caminho. Elas são satisfatórias e apropriadas e por isso eu agradeço. Em verdade, não há perigo em usar o poder mental da imaginação quando você o faz de forma altruísta. Se quando você o usa com egoísmo, só quando você o usa com egoísmo, tentando obter algo que quer à força, é que pode acabar se dando mal. De modo semelhante, você nunca deve imaginar para outra pessoa o que não quer para si mesmo, pois a imagem mental que você envia sempre voltará para você. Em vez disso, você deve sempre imaginar saúde, felicidade e riqueza para os outros, assim como o faz para si. Porque não é verdade, gente? Nós não somos um espelho do outro. Então, se a gente vai, o outro não reflete aquilo que a gente é. Então, se a gente imagina coisas ruins para ele, aquilo vai se refletir para a gente também, não é isso? É bem uma forma de entender, não desejar para o outro aquilo que a gente não quer para a gente mesmo, né? Então, o próximo subitem é imaginando sucesso em problemas familiares. Uma mãe atormentada, cujo filho estava tendo um comportamento especialmente perturbador, começou a sentar-se todos os dias imaginando-o como ela queria que ele fosse. Ela pensava nele em pé, cercado por luz e amor, calmo, pacato, confiante, harmonioso e feliz. Essa mãe parou de tentar obrigar o filho a ser do jeito que ela queria, fosse por meio de palavras ou atitudes. Aos poucos, ele começou a expressar as qualidades imaginadas pela mãe, tornando-se calmo, confiante e harmonioso como ela desejava. A mudança foi tamanha que em poucos meses ele mal parecia a mesma criança. Observei conversando com várias mulheres cujos maridos tinham cometido erros interessando-se por uma outra mulher, que isso quase sempre havia acontecido depois que a esposa começara de fato a imaginar que o marido estava interessado em outras mulheres. Uma dessas mulheres, cujo marido já havia cometido esse erro no início do casamento, veio até mim com muita pena de si mesma. Ela já estava passando pela terceira experiência da outra mulher. À medida que eu lhe fazia perguntas, percebi que ela sempre tinha imaginado o que faria se tal coisa acontecesse, desde o início do casamento dela. Em pouco tempo aconteceu. O padrão se repetia 3 vezes antes que ela percebesse que já havia imaginado cada experiência do marido, ajudando com isso aquilo a acontecer. Tenha cuidado com o que você imagina para si mesmo e para aqueles que são receptivos às suas imagens mentais, pois isso certamente acontecerá. Olha aí, gente, aquilo que você mais temeu foi aquilo que te aconteceu. Olha aí, gente. Prestar atenção, né? Você sempre deve destinar aos outros apenas imagens mentais positivas. Geralmente, os resultados que alcançamos na vida são o fruto da diferença entre as imagens construtivas e as destrutivas que criamos para nós mesmos e para os outros. Um certo escritor poderia estar descrevendo o poder das imagens mentais quando disse: 2 homens olhavam pelas grades de uma prisão. Um via a lama, o outro as estrelas. O que vemos depende daquilo que procuramos para nós mesmos. Eu vi um vídeo uma vez, o palestrante dizia que quem tem o inferno nos olhos vê o diabo em tudo que olha. É isso que ela está dizendo.
Imagem do sucesso em questões financeiras. Eu também gostaria de fazer mais uma sugestão. Você deve começar a desenvolver seu poder de imaginação próspera diariamente, reservando um tempinho no início ou no fim do dia, para criar uma imagem mental definitiva. Em outras palavras, se você estiver listando contas a serem pagas, sente-se calmamente depois de fazer as suas anotações e imagine os cheques já escritos com as quantias específicas que você deve e para quem você deve. Imagine-se pagando cada uma dessas contas no banco. Se existe uma necessidade de dinheiro para que você pague essas dívidas, imagine um cheque com o valor necessário em seu nome. Sua imaginação adora ter imagens concretas com as quais possa construir e criar. Uma vez lá, seu subconsciente então as aceitará e se manterá ocupada, produzindo resultados igualmente concretos. Na verdade, você usa esse poder o tempo inteiro, porém, talvez o esteja usando para imaginar justamente a falta de dinheiro, a falta de sucesso e todas as coisas que você não deseja em sua vida. Pegue em suas mãos sua carreira, sua carteira e seu talão de cheques numa hora em que esteja mais tranquilo. Feche os olhos e imagine notas de grande valor salientes, quase saltando da sua carteira. Imagine comprovantes de depósito mostrando grandes valores de dinheiro sendo depositados em sua conta. Imagine, imagine e volte a imaginar. Visualize todas as bênçãos que você deseja experimentar. Eu conheço um homem de negócios que passou por um período de extrema dificuldade e que sentia que não podia mais suportar privações. Percebendo o poder mental da imaginação, ele comprou um pouco de dinheiro de brinquedo, colocando em seguida notas de grande valor em sua carteira. Assim, sempre que ele a abria, os olhos dele viam primeiro essas notas. Esse homem declarou em pouco tempo que a imaginação dele havia aceitado a imagem de muito dinheiro na carteira, substituindo a imagem anterior de falta. Mais tarde relatou que nunca mais se viu sem dinheiro. Olha aí, eu já ouvi isso de andar sempre com a carteira cheia de dinheiro, se bem que para mim isso não funciona porque eu não acredito que os milionários tenham dinheiro na carteira. Não sei porque eu acredito que não. Mas eu acredito nisso de você estar vendo dinheiro, de você estar manipulando dinheiro. E essa ideia que ela está dizendo aí, de comprar dinheiro de brinquedo, olha aí, a mente não sabe o que é verdade e o que não é. Né? Dá para impressionar a mente com dinheiro de brinquedo, até que ele se transforme em dinheiro de verdade. Imaginação para viagens. Uma amiga minha lembrou-se do poder mental da imaginação quando quis viajar ao redor do mundo. Ela comprou um vestido cujo padrão mostrava um mapa mundi. Ela usava o vestido com frequência, pensando nas viagens que faria. Logo, alguém começou um fundo de viagem para ela com um presente em dinheiro. Conforme o fundo crescia, ela falou com um agente de viagens, decidindo-se por uma viagem à Europa como experiência. 6 meses depois que ela começou a usar o vestido Mapa Mundi, a viagem aconteceu. Imagine a beleza e o bem-estar. Imagine como você deseja se vestir, aparecer, agir, reagir. Dê a outras pessoas um verdadeiro tratamento de prosperidade e beleza, imaginando-as como prósperas e bem-sucedidas. Eu geralmente dou às pessoas um tratamento desse tipo, vendo-as na minha frente, na minha mente, vestidas com as mais belas roupas. É surpreendente a frequência que elas logo apareciam com as mesmas roupas que eu havia imaginado. Uau! Quero chegar a desenvolver esse poder dessa forma, porque eu imagino, a gente está buscando essa vida próspera para a gente, né? Mas imagina, a coroação disso é que todo mundo, pelo menos todos aqueles que estão ligados a gente, mais próximo, mas todos aqueles que a gente possa ter algum contato, também consiga. Aí a festa é completa, aí vale a pena, não é? Quanto mais você usar o poder mental do seu pensamento, mais prazerosamente ele trabalhará para você. E aí eu trago de novo o conselho de Saint-Germain, que ele diz, é como exercitar os músculos físicos do corpo físico.
né? Há que se fazer. Eu não consigo imaginar, eu não consigo visualizar. É a mesma coisa quando você chega na academia, você não consegue levantar 10 quilos, no final de onde você está levantando 100. Imagine os seus verdadeiros desejos. Deixe-me relembrá-lo de algo que mencionei no capítulo anterior. Não comprometa suas imagens mentais. Imagine o que quer e não o que você pensa que pode ter. Não preste atenção à sua vontade e à razão que provavelmente tentarão levá-lo na conversa. A sua imaginação ativa logo tomará o controle da sua vontade, alimentando-a com imagens que você quer profunda e sinceramente. Se você alimentar a sua imaginação com imagens mentais vagas, nas quais não esteja seu coração, é esse tipo de resultado que você conseguirá. O que você conquistar por esse caminho não será satisfatório e você terá sempre que recomeçar do zero. Comece, portanto, do jeito certo e assim poupará um grande trabalho. A imagem constrói o resultado concreto, mas cabe a você construir a imagem. Percebendo isso, você verá que não é necessário lutar ou forçar situações para que seus desejos se realizem. Em vez disso, ocupe-se e calmamente imagine o que espera da sua vida em detalhes. Declare então, isso ou algo melhor, Pai. Seu bem divino e infinito será feito. É verdade que nos tornamos o que imaginamos e que nossa imaginação tem o poder de remodelar e criar qualquer coisa. Mas você não precisa acreditar em minhas palavras. Em vez disso, junte-se a mim e a muitos outros, descobrindo ser a lei próspera da imaginação uma das mais encantadoras e poderosas de todas as leis. Olha aí o que ela está dizendo. Não acredita? Bora lá testar. Vamos então fazer isso nesses 21 dias. Vamos começar a exercitar o nosso poder da imaginação. Tá? Para que no final nós já possamos estar aptos a criar a vida, atualizar a vida que Deus está sonhando para a gente, tá bom? Ele vai ficar super feliz, tá? Então eu deixo com vocês aí esse 11º dia e espero encontrar vocês para fazermos juntos o 12º. Obrigada, tchau!